assentado. Cena 1, eu. Uma mesa no centro do palco, homem fala com a plateia. O cara gostou de eu ter aceitado participar. De minha parte, eu sempre tive curiosidade de conhecer um acampamento do MST. Além do que, ficar sozinho direto não ajuda a passar o tempo. Sabe como é? A gente cai na rotina e as juntas começam a doer. É mercado, banca de jornal, espiar a obra de canalização daquele córrego perto da farmácia. Aliás, como fazem besteira. E ver se aquela mulher dos cachorros recolhe a cocoseira que eles fazem aqui na rua. A gente vai amargando, enferrujando, reclamando. Mas se eu continuar assim, daqui a pouco eu vou ficar de pijama e chinelo o dia todo, espiando por cima do muro. Não é meu jeito. Eu nem sei mais qual é o meu jeito. Desde que a Neide se foi. Cresce um troço ruim na gente. Uma vontade de esmurrar não sei lá. Eu até tentei me juntar ao pessoal da minha idade, mas esse negócio de dança não é pra mim. E eu acho meio ridículo o velho dançando essas coisas. Forró. Veja você, samba no pé, gafieira, bem ridículo. Não tem jeito pra essas coisas. Fico sem graça. Devia ter mais opções de atividades, mas aqui não tem mesmo. Em São Paulo até se achava alguma coisa diferente, mas aqui não. Fora a dança, só tem esses troços, sabe? Inglês, internet, a mim não interessa. Eu nasci em 1987 e para uma pessoa de 25 anos, a ditadura parece um mito. Eu nunca tinha me perguntado assim, por exemplo, nunca perguntei para os meus pais sobre a ditadura, o que eles pensam ou o que eles viveram na época da ditadura. Eu lembro da minha avó, quando eu tinha uns 7 anos de idade, a minha avó falando que na ditadura era difícil encontrar carne. Fora a dança, só tem esses troços, sabe? Inglês, internet, a mim não interessa. Isso é pra quem tá procurando emprego. Eu não. Tem artesanato, mas olha bem pra minha cara. A mulher troca a gente por outra, a gente não tem filhos. Na briga ela disse que ficava em São Paulo e eu resolvi ficar com o resto do país. Só pra não correr o risco de encontrar. Só depois eu vi que não é tão fácil assim. E a familiarada tá cada um pra um lado, meus irmãos, minhas primas, tudo morando cada um num canto. E a gente se afastou muito. Tem uns que, se passarem ali na calçada, eu nem reconheço. Não sobra nada nessa vida. E eu não gosto de cachorro. Gato, então, não gosto de nada me amarrando, dando ordem nos meus horários. Hoje em dia, não quero ninguém no meu pé. Eu já tive gente demais mandando em mim. Chega! Cena 2. Pé pra fora. 2 cadeiras, uma de cada lado da mesa. Ele se senta em uma delas e continua falando com a plateia. Então, imagina, eu aqui só vendo passar dia, mês, ano. Nessa gana de me ocupar, fui para um dominó inocente no pé pra fora da esquina. De repente, chega aquela caminhonete velhusca. Eu nasci em janeiro de 1976. No mesmo ano, no mesmo mês que um operário metalúrgico, que agora eu não me lembro o nome, cometeu suicídio. De repente chega aquela caminhonete velhusca, junta tudo em volta da mesa de dominó. Eu gosto do barulhinho das peças e da estratégia, claro. Uns meses depois, um caso muito parecido com o Vladimir Herzog. Eu fico pensando, né? E da estratégia, claro. Tudo na vida tem algum tipo de estratégia. Tava aquele papo furado sobre carestia, futebol e eleições. Pra virar um papo furadíssimo, só faltou falar de religião e do tempo. Discutir o fim da novela. Aí já era demais. Pois bem, de repente o sujeito vira e comenta de um mutirão para construir ponte para um acampamento do MST. Já é mais a minha cara, como diz o pessoal mais jovem. Mas fiquei na minha, moita. É mais o meu jeito. E a turma só dando bola fora. Não demorou muito e ele veio com a dúvida sobre o processo construtivo para tal ponte. Ainda por cima, ele vem fazer perguntas sobre um assunto em que eu nado de braçada. A gente estudou tanto isso nas aulas de construção civil do IME, minha orelha levantou, é claro. E aí eu fico perguntando, né? Como é que uma pessoa que nasceu na ditadura
só vai ouvir falar disso, só vai saber o que é isso na escola, né? Eu nasci em 1983, e aí minha orelha levantou. É claro, foi mais forte que eu. Quando eu vi, estava lançando a isca. Ponte fixa. Vocês estão pensando em biapoiada ou de cavalete? Todo mundo ficou curioso, dava pra ver. Ele nem tinha ideia, só sabia que precisavam melhorar o acesso para o pessoal assentado, transportar mercadoria, levar a criança pro médico, essas coisas. Eu adorei as caras. E aí, né, ficou assim. Você só vai ouvir depois, lá na 8ª série, que é ditadura. Mas é só na escola. A ditadura, o período da ditadura, pra mim, estava no mesmo lugar que a biapoiada. É melhor em voos menores, de até 10 metros, 12 metros, mantendo 1 metro em cada margem, mas por segurança. Nessa hora, alguém perguntou qual era a capacidade de carga. Eu respondi em cima: ora, isso depende do comprimento da largura. O que será que eles queriam atravessar por ela? Estava no papo e o convite veio logo em seguida. Na verdade, eu não planejei nada. Coisa do hábito. Só sei que eu me senti vivo outra vez. O sangue corria de novo. Tchau, Nate. Eu gosto de me ocupar. Acho que a maior dificuldade, eu tenho 20 anos, e a dificuldade que é maior é achar alguma coisa de concreto no cotidiano, porque é impossível você achar que não tem nada no cotidiano que remeta à ditadura. Eu gosto de me ocupar. Quer dizer, para ajudar a organizar as atividades eu vou, mas construir eu me recuso. E tem uma certa nostalgia, não uma nostalgia, mas uma melancolia, assim, que para, e às vezes a dificuldade é romper essa nuvem, assim. Eu fiz parte de uma parte do movimento estudantil na USP. Além do que, são 130 quilômetros daqui, de Cuiabá até Campo Verde. Estrada ruim. Faça-me o favor. Eu vou lá, olho, oriento, aprovo e volto. Veni, vidi, vici. E um abraço. Desde que eu deixei o serviço e tive que me mudar pra cá, é a primeira vez que eu tenho alguma coisa de útil pra fazer. Alguma coisa que me interessa de verdade. Agora, pensando cá comigo, o cara não é bobo não. Ele me pegou desprevenido no jogo de dominó. Ficando sempre tão sozinho, acho que me deu vontade de papear. Por outro lado, é incrível como a minha mente continua afiada, mesmo depois de tanto tempo afastado. Nessa hora, eu comecei a olhar em volta e gravar detalhes. Força do hábito. A roupa que cada um estava usando, um jeito de falar, a hora, o que cada um estava bebendo. Eu, durante a escola, odiava a história do Brasil. O nome do garçom, qualquer coisa podia importar. Daí combinamos o dia e a hora para eu ir conhecer o projeto em loco, tirar medidas, avaliar as margens, a profundidade do rio, entender melhor a demanda, essas coisas. Pois bem, o caminho era longo. É claro que ele perguntou o que eu fazia, se eu era da Defesa Civil. A primeira informação foi com meus avós, na verdade, porque foi quem viveu a ditadura. E eles me diziam simplesmente que foi a época em que eles conseguiam comprar o carro. Esses caras vivem de orelha em pé. Caixa do Bradesco. Essa resposta é fatal. Não sobra assunto nenhum depois dela. Só disse que era curioso, que tinha feito curso técnico de edificações antes de prestar concurso para o banco. E é um lapso na memória mesmo, entende? Há quanto tempo ele estava no movimento? Quantas pessoas moravam no acampamento? Quais eram os políticos locais envolvidos? Se tinha gente graúda no lance? A participação da Igreja Católica? Por exemplo, em Buenos Aires, você anda na calçada e nos lugares em que tiveram torturados, você vê no chão uma placa dizendo: aqui moraram torturados da ditadura. Da minha parte, eu acho loucura o cara levar a família para morar num lugar que não é nada. Ou seja, a vontade é de encrencar. O que tem aqui? Eu não faria. Mas você vê uma arma aqui e ali. Tudo pistola. Eu vi calibre 22. Mas algum motivo tem. Mas algum motivo tem. Ah, isso tem. Lá eu vi como esses caras estão organizados. Planejamento, escola, produção, maquinário, papagaio. Mas o tempo todo eles ficam lembrando o tal massacre de Carajás. Coisa chata. Se eles não tivessem atuado os policiais, não teriam obrigado a tropa a reagir.
né? Então é um esforço tremendo para apagar a memória dessa época. Faça-me o favor, o policial também tem família, também tem medo, também tem sensibilidade, né? Uns erraram por atuar, outros por reagir. Esses caras são radicais demais. Eu lembro, assim, a memória que eu tenho da época da ditadura, eu na escola, cantando hino nacional, todo dia. Esses caras são radicais demais. E não há governo com culhões para acabar com esse negócio de Marte. Coisa ridícula. Faça-me um favor. Cena... Então, quer dizer... Cena 3, sol. Caminha pelo palco, olha em volta, olha para as coxias, acende um cigarro. E aí minha avó me responde que a única coisa que ela lembra da ditadura assim era que às vezes faltava carne, uma referência da televisão. Aí eu, desde então, assim, eu fico pensando que a sensação é de que as pessoas que nasceram antes de mim, ou que nasceram no período da ditadura, ou depois que viveram de fato, é uma coisa para tentar resolver de fato, apagar, e a gente impulsionado, pelo menos quem se... Acontece que essa história levantou meus demônios. A Neide não ia suportar para sempre mesmo. Eu vivia tenso, ligado em tudo. Depois era tanta briga, ela não conseguia entender que não era só por mim. Cuidava de nós dois. Eu não tenho culpa se tudo mudou de repente. E aí fica as pessoas que viveram na ditadura tentando apagar e a gente meio que, pelo menos eu, assim, uma sensação de ser obrigada a cavar o que é que foi a ditadura e me apropriar disso. Mas a coisa é maluca. Depois era tanta briga, ela não conseguia entender que não era só por mim. Eu cuidava de nós dois. Eu não tenho culpa se tudo mudou de repente. Era o meu trabalho, eu era bom nele. Era observador, fazia bons relatórios. Eu só lamento. Eu só lamento quase ter batido nela. Foi uma vez só. Mas ela me tirou do sério. Foi muito rude. Me chamar de frouxo. Frouxo eu nunca fui. Não tenho culpa se tudo mudou sem essa nem aquela. Bater também não ia ser a solução. Eu ainda me segurei. Me arrependi na hora. Mas depois disso, era uma questão de tempo. Eu jurei que nunca mais ia acontecer. Bom, até que ela aguentou muito. Mas de repente, eu percebia alguém me olhando no outro lado da rua, espiando a nossa casa, perguntando sobre a nossa rotina. Ficava todo ligado e já começava a procurar a casa para mudar. Aí era a briga na certa. Ela já tinha se instalado e ia começar a vida de cigano de novo. Um dia eu entendi que lá em São Paulo não tinha mais clima para viver. Agora, eu fico muito só. Eu queria que ela estivesse aqui também, mas ela está casada, o cara é contador, eles têm filhos, e eu nem quis saber quantos. Talvez pudessem ter sido nossos. Nem filhos a gente chegou a ter. Comigo, só tenho a culpa de ser arrastado, de ter arrastado ela por essa minha vida. Nunca mais casei, pra quê? Decidi isso na hora que ela bateu a porta, nunca mais. E agora sou eu que vivo preso pra fora, de castigo, com esse remorso que me consome. Eu sinto essa dor pela dor que eu causei a ela. E aí, então é assim, era um moleque, eu, que colocava o descobrimento do Brasil e a ditadura no mesmo lugar distante. Cena 4. Chega. Outro homem ocupa uma das cadeiras. Também pode ser um boneco ou sombra. O personagem volta para a mesa e se senta na cadeira oposta. Passa a falar com ele. Então, eu sou uma pessoa sem memória. Não gostava disso na escola, a professora também só mandava a gente fazer seminário dos capítulos, ou seja, não entendia nada, ela não explicava, eu decorava o que sabia do livro e esquecia logo em seguida. Mas o que eu soube mais da ditadura veio depois, com interesse em saber o que me constitui depois de ter nascido. Só que eu não fiz nada de errado e isso me atormenta mais que qualquer coisa. Eram ordens, eu defendia a ordem, fazia a minha parte, era um verdadeiro cidadão. Hoje o pessoal fala que tem saudade do Figueiredo e da gonorreia. Piada sem graça, até porque o Figueiredo era um idiota, metido, decadente. Não tinha o espírito das Forças Armadas. Ele trouxe o fim, adiantou o fim. Saudade eu tenho do Médici, simpático, mas firme. Presidente sorriso. Eu sentia orgulho do que fazia e sabia que a população estava protegida.
Ele não se furtou quando os árabes aumentaram o preço do petróleo. Ampliou a importação e o consumo do óleo, ampliou a produção industrial. Era um governo com culhões. Começou a controlar a migração interna, tinha nordestino chegando a São Paulo o tempo todo. Alguém precisava fazer alguma coisa, acabar com aquilo. Aí fui buscar informações do meu pai, que viveu na época. Devia ser jovem, adolescente. Ele era jovem, adolescente. O que ele me disse é que a educação era muito boa. A educação naquele tempo era boa. E entendi que ele preferia aquilo. Não tinha trabalho nem para os paulistanos. Onde a gente ia achar vaga para nordestino? Pois ele começou e o Geisel continuou. Hoje em dia a gente tem que suportar boiola, sem terra, traficante e torcida organizada. E tudo se justifica pela defesa dos direitos humanos. Aí vem skinhead, grupo de extermínio, tentar botar ordem na bagunça. Não acho certo. E se tivesse macho no governo? Eu sei que eu sempre respeitei a hierarquia e fiz meu trabalho direito. Tudo que eu fazia eram contatos. Ia até o campus, frequentava a reunião do centro acadêmico, observava os participantes mais ativos. Depois, era só descobrir nomes e passar para os caras no doicode. Trabalho limpo, eu tinha facilidade para conversar com qualquer um, tinha jeito para puxar assunto, fazer os caras se abrirem. Pegava as informações assim, ó, e civilizado. Nunca torturei, nunca matei nenhuma rua. Nunca. E eu cumpria com o meu dever cívico. Faria tudo outra vez, do mesmo jeito. A molecada achava engraçado confrontar a autoridade. Mas precisamos de hierarquia. Uma casa precisa. Funcionário no exército quer dizer que país também precisa. E aqueles artiseu, então, me dava nos nervos. Vivia ali na Maria Antônia, ciscando hora no Mackenzie, hora na USP. Subia em qualquer caixote e fazia palanque. Sujeito promíscuo, cínico. Mas era bonitão. A mulherada caía matando. Dizem que passava até doença venérea para as meninas. Eu sei, eu conversava com todo mundo. Agora, fica posando de bom moço e ainda dá um cargo para ele. Ficam defendendo, dizendo que ele é santo? O pau oco, ora essa. Ora se é. Cena assim, apesar de você. Espelho de sala de interrogatório ao fundo. Luz sobre o personagem. O outro continua ouvindo. Bem, a gente ia voltando para Cuiabá quando o companheiro disse que estava preocupado com o filho. Achava que o garoto andava revoltado. Talvez estivesse recebendo pouca atenção, que circulava com um pessoal ruim que podia levar para o mau caminho. Não conseguia se decidir por uma profissão. Estava perdido, coitado. Adolescente com problema emocional, revoltado. Babaca, isso sim. Só faltava essa. Aí outra coisa que eu ouvi do meu pai, também muito frustrante, foi... A gente estava vendo televisão, estava passando uma novela e tinha um casal gay na novela. Aí meu pai olhou para aquilo e falou... Só faltava essa. É a síntese do que a gente vê hoje no país. Nesse mesmo país que um dia eu ajudei a defender das forças ocultas e das expostas também. Gente que não assume, que não é responsável pelo que faz e pelo que é. E sabe o que o cara fez exatamente naquela hora? Suspirou, disse que a culpa devia ser dele e ligou o rádio. Pois não é que estava tocando apesar de você. Justo aquela que a doutora Solange liberou, que vendeu muito antes de a gente perceber que era música de protesto. Ou seja, se for pensar desse ponto de vista, os caras... Era muita humilhação. Ouve-se um trecho da canção Apesar de Você. Foi mais forte que eu. Dei uma desculpa qualquer, fiz o cara parar o carro, peguei uma pedra e acertei a cabeça dele. Bem aqui, ó. Mas juro que foi o primeiro cara que eu matei. Disso eu tenho a consciência tranquila. Onde é que eu assino?